E como sempre, ao domingo, na edição das 7, boa tarde, Filipe Caetano, é dia de combate de blogs. Boa tarde, Bernardo. Enquanto não começa o jogo, vamos fazer uma pausa no futebol para regressar à dura realidade do país. Bem-vindo ao Combate de Blogs, um espaço de debate assumidamente irreverente e independente que procura dar voz à blogosfera. Prepare-se para 30 minutos de debate intenso, onde vamos falar da crise que afeta Portugal, do orçamento do Estado, mas também da crise com os ciganos em França. Em estúdio estão a Filipa Martins, do blog Albergue Espanhol, o Tomás Vasques do Hoje à Conquilhas, o Miguel Morgado do Cachimbo Magritte e hoje também com uma convidada, a Mariana Mortágua, do blog Adeus Lenin, a quem agradeço desde já a presença. Passemos de imediato ao debate e à crise em Portugal, mas antes de passar a palavra aos nossos convidados e aos nossos bloggers, vou só socorrer-me de uma pequena ferramenta utilizada pelo blog 31 da Armada, que calcula o endividamento português, considerando que Portugal alimenta a dívida pública ao ritmo de 2,5 milhões de euros à hora. Eu vou clicar aqui no blog 31 da Armada e começou. No final do programa prometo que vou ver quanto é que gastamos durante o programa. Eu calculo que metade de 2,5 milhões de euros à hora. Vamos então começar pelo debate e começo pela nossa convidada. Olá, Mariana. A Mariana tem formação em Economia, pelo que sei. Portanto, nessa condição, e também, obviamente, como participante no blog Adeus Lenin, como é que viu, por exemplo, esta última notícia com a suspensão da ligação de TGV entre Lisboa e Poceirão, sendo que foi justificado como parte da crise e Portugal não estar a conseguir aguentar a crise e as despesas públicas? Bom, em primeiro lugar, dizer que o projeto do TGV não é de desprezar, ou seja, neste momento, na situação económica em que nos encontramos, nós precisamos de investimento público. Há quem ache o contrário. A minha opinião é que o país só pode ir para a frente se houver investimento público. Por vários motivos, entre eles pela contração do consumo privado ou do investimento privado. Neste sentido e nesta direção, o TGV é uma obra que faz todo o sentido. Por vários motivos. Um, pela criação de investimento e de emprego. Segundo, porque é inegável e impensável neste momento Portugal ficar fora da rede europeia de transportes de alta velocidade. Isto não faz sentido neste momento. A suspensão da linha Poceirão-Lisboa. Nesta linha de raciocínio não faz sentido. Vamos ter uma linha de TGV que cai a Poceirão e arriscamos-nos a ter, daqui a poucos anos, o apiadeiro mais populado de Portugal ou do mundo, sem que sirva para qualquer coisa ou para nada de interessante. Há motivos bons não, mas há motivos que se podem perceber, que é, por exemplo, o facto de conseguirmos mais fundos comunitários para investir no resto do troço de 1.900 milhões. Mas é sustentável avançar com uma obra desta dimensão, considerando que Portugal, por exemplo, endivida-se a 2,5 milhões de euros à hora? Bom, falarmos muito de endividamento de Portugal, eu acho que essas declarações incendiárias trazem pouco de novo para o debate e pouco de construtivo para o debate. Se queremos falar de dívida, vamos falar porque é que ela existe e como é que se combate, mas sobretudo porque é que ela existe. Agora, se este é ou não o momento para fazer um investimento destes, partindo do princípio que o investimento é necessário, que Portugal precisa deste TGV para se desenvolver, partindo do princípio que Portugal precisa de investimento para ter emprego, este é o momento para fazer um investimento destes. Vamos ouvir o contraponto da direita, que eu penso que é um pouco diferente. Aliás, a esquerda tem defendido esta grande obra como o TGV. Aliás, uma das declarações com maior incompreensão foi feita mesmo pela esquerda e pelo PCP. Recordo-me ver o deputado Bruno Dias a dizer que não compreendia porque é que foi adiada esta ligação. Gostaria também que me dissesse se isto tem a ver com a crise e se faz sentido suspender aquela ligação neste momento. Bem, do meu ponto de vista pessoal, faz todo o sentido suspender estas obras. Parece-me também que, de todos os partidos que têm assento parlamentar, de facto, aquele que enfrenta uma situação de mais grave contradição nesta matéria é o Partido Socialista. Eu percebo que o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda continuem a dizer que não, devia-se avançar com o TGV, porque eles partem dos princípios que a Mariana partiu. E ela fez bem em dizer, partindo do princípio A, partindo do princípio B, partindo do princípio C. Infelizmente, aqueles princípios é que são muito duvidosos. A questão de se Portugal precisa de investimento público para superar a crise. Vamos ver uma coisa. Esta resposta genérica e abstrata, porque é terrivelmente abstrata, de
Se estamos em crise, logo precisamos de investimento público, a meu ver, é uma falácia gigantesca e que está a pôr Portugal e outros países em severos apuros. A questão de quando um país precisa de mais investimento público ou de menos investimento público só pode ser decidida empiricamente. E depois, há bom investimento público e há mau investimento público. Por amor de Deus, até o Keynes, que inventou estas coisas, ele sempre fez a questão de fazer essa distinção entre bom investimento público e mau investimento público. No caso do princípio geral que a Mariana avançou, de que nós precisamos do TGV para nos desenvolvermos, eu tenho as maiores dúvidas face aos problemas que o país tem, que atravessam quase todas as áreas da governação, quase todas as áreas da sociedade portuguesa, desde a demografia até à educação. Custa-me sinceramente a perceber porque é que o TGV é assim tão decisivo. Agora, o Governo finalmente percebeu que, nestas condições de financiamento da economia portuguesa, fazer o TGV já era um suicídio. Mas é difícil perceber mesmo esta posição do Governo quando são os mesmos membros do Governo que dizem que não, que esta obra foi suspensa, mas não por muito tempo. Quer dizer, parece que há um concurso que está a ser preparado a curto prazo. É difícil de perceber, então, porque é que o primeiro concurso foi anulado. E não basta dizer, ao Governo não basta dizer, nem ao PS basta dizer que, enfim, estamos agora numa crise de financiamento, a ideia é boa, genericamente a ideia é boa, quando houver melhores condições de financiamento, então nós avançamos com a obra. O PS neste momento não tem autoridade para dizer isso, por uma simples razão. Nós tivemos eleições há um ano, em 2009. O grande argumento em torno das obras públicas foi precisamente esse. Muita gente que foi a favor, a esmagadora maioria, penso eu, se a memória não me atraiçoa, que foi a favor da suspensão do TGV e das obras do aeroporto, não contestavam a bondade da ideia. Muita gente dizia, não, a ideia é boa. Portugal não pode aguentar obras desse tipo neste momento. Vamos alargar o debate. Filipa, também estavas a querer juntar pormenores antes de passar ao Tomás. Não, mas eu posso dar uma ajuda ao Miguel em relação à ideia de que em novembro haverá um novo concurso. Tem a ver simplesmente com as indenizações dos consórcios. Portanto, este aparente recuo desta semana não foi um recuo efetivo, porque esta ideia de que Lisboa-Poceirão não iria existir para já tinha sido anunciada. Mas isto tem a ver com a estratégia de comunicação do Governo, que tem sido de recuar sem dar a ideia de recuar, com vários ministros e até o próprio Primeiro-Ministro a terem interpretações e darem informação mais ou menos contraditória às pessoas. Se recuarmos, sabemos que o Ministro das Obras Públicas veio anunciar que o Lisboa-Poceirão era para se fazer, quando Teixeira dos Santos, no mesmo dia, à tarde, tinha dito nós só podemos ir até onde nós podemos ir. Portanto, agora, isto foi no fundo esta semana, materializou-se por despacho, uma coisa que já se sabia. E o principal argumento dado pelo Governo foi a questão do crédito. O crédito não é infinito. Portanto, se os bancos dão crédito a empresas para construir o TGV, não dão crédito a empresas para investirem noutras áreas. Portanto, é um pouco contraditório. E eu não sou keynesiana neste ponto. É um pouco contraditório dizer-se que só há crescimento se houver investimento público. A questão é que, tendo em conta a dificuldade que os bancos portugueses e os bancos, de uma maneira geral, têm em se financiar no exterior, é quase irresponsável dizer que nós precisamos de um TGV para que Portugal, de alguma maneira, cresça. Porque, estando a direcionar o crédito para o TGV, as empresas, os particulares, as pessoas, o mercado privado, quando vão à banca, têm muito menos possibilidades de se financiar. E foi exatamente isso que o Primeiro-Ministro veio assumir esta semana. Aliás, a Associação Portuguesa de Bancos veio alertar para o facto de os bancos portugueses começarem a não ter dinheiro para emprestar. Qual é a tua visão sobre este assunto concreto? E se quiseres também começar para analisarmos concreto, TGV. A questão do TGV e a questão da banca também já começar a não ter dinheiro. Para começar, não, já começou há muito mais tempo, não é uma novidade agora, já falta de liquidez no sistema bancário português e não só, já tem muito tempo. Em relação ao TGV, estou de acordo um pouco com a Mariana e estou um pouco de acordo com o Miguel. O TGV é uma obra necessária, independentemente de podermos não aceitar o princípio de que todo o investimento público é um investimento necessário para o crescimento. Pode não ser, o mau investimento público não é bom para o crescimento, mas no caso do TGV, por razões conjunturais, parece-me ser o investimento público mais adequado a meter a máquina, o Estado a participar
no reanimar da economia e no crescimento da economia, e que tem os seus reflexos ao nível do emprego, a produção nacional em muitas e muitas áreas. E a internacional também, não é? Porque o nível de importações para construir o TGV não vai ser... nas tecnologias mais sofisticadas aplicadas ao TGV. Mas também em termos estratégicos. Portugal é um país periférico. A sua proximidade dos centros da Europa e em várias áreas, até inclusivamente para a área do turismo, que está sempre um pouco escondida, mas é uma das indústrias importantes do crescimento e das exportações, porque o turismo, no fundo, caracteriza-se por exportar importando o consumidor. O Portugal não pode, com esta sua posição geográfica relativamente periférica, não pode deixar de fazer parte da rede de mobilidade europeia que é o TGV. Agora, eu penso que o Governo foi bastante realista ao ter suspenso, a ter anulado o concurso anterior, na medida em que este caía no pior momento de aperto da situação financeira e da subida dos juros. Caía no pior momento. Não sei se serão 6 meses, serão 9 meses, será 1 ano, mas é realista. Aliás, o próprio despacho dizia que a anulação era devida à significativa degradação da situação económica e financeira de Portugal. Portanto, é uma atitude já realista do Governo em ter suspenso, apesar da necessidade que o TGV representa, quer em termos conjunturais para insuflar na economia capitais públicos, por um lado, quer no plano estratégico da mobilidade europeia da rede de TGV. Eu acho que isto tem de ser dito com muita frontalidade, porque reparem, para o ano nós vamos ter de cortar 4.700 milhões de euros, dê para onde der. Portanto, a minha preocupação não é exatamente o orçamento, a execução orçamental de 2010. Nós vamos chegar aos tais 7,32% do julgo, que estão inscritos no Programa de Estabilidade e Crescimento, porque, na verdade, as contas foram feitas para que haja margem de manobra para acomodar até uma recessão. Portanto, se Portugal não voltar a crescer e não crescer nos próximos meses, nós vamos à mesma... Como é que nós estamos a criar recessão? Esse é que é o problema. As medidas que nós estamos a implementar neste momento vão criar mais recessão e vão custar-nos mais daqui a uns anos. O que se passa é que, para o próximo ano, nós vamos ter de cumprir um déficit de 4,6%. E aí é que nós vamos ter de cortar os tais 4 milhões ou quase 5 mil milhões de euros. E a questão é onde. E a verdade é que este Governo já nos tem dado algumas pistas sobre essa questão, porque se nós formos ver os relatórios de execução orçamental para os próximos anos, está previsto que destes 4 ou quase 5 mil milhões de euros que é suposto cortar, 3,8 mil milhões venham de cortes com salários, cortes com função pública. Portanto, Hernani Lopes já disse isto esta semana, que nós, na verdade, somos o único país dos PIGs, daqueles famosos PIGs, que nunca cortou em salários. Irlanda fê-los, Espanha fê-los. PIGs, Portugal, Irlanda, Grécia e Espanha. Exatamente, a Grécia fê-lo. Com custos, obviamente, muito grandes. E só chegaremos a isso, é preciso que as pessoas tenham noção disso, só vamos chegar a esse ponto, e é nessa altura que eu acho que o cidadão comum vai realizar o que se passa, porque não somos capazes de emagrecer a máquina do Estado. Filipe, eu queria, nós temos mais um tema para falar, eu perguntava, Mariana, contestavas aqui os argumentos da Filipa, que medidas concretas podíamos avançar, por exemplo, neste momento? Coisas simples que pudessem mudar. Sim, só voltar à questão do mau e do bom investimento, porque eu acho que há aqui algumas coisas que se têm dito. É preciso desconstruir algum discurso que tem sido avançado, discurso económico, como se fossem verdades absolutas que não são. Por exemplo, mau e bom investimento. Podemos falar de mau investimento. Podemos falar de investimento em submarinos. É mau investimento. Não tem qualquer efeito reprodutivo sobre a sociedade. 1.100 milhões. É mau investimento. Podemos falar de bom investimento. Bom investimento é um investimento que cria emprego. Se é necessário investimento público para fazer a economia crescer, bom, a economia cresce de várias maneiras. Investimento privado, consumo privado e investimento público. Consumo privado, neste momento, está muito fraco, em parte por causa das medidas de austeridade. Investimento privado, o consumo privado é que nos fez crescer no primeiro trimestre deste ano. As medidas de austeridade que nós estamos a implementar neste momento têm 2 objetivos. Vão reduzir salários, vão reduzir prestações sociais. As pessoas vão consumir menos, vão produzir menos, vai haver mais desemprego, vai haver uma nova recessão. Portanto, estas medidas são depressivas. Elas não estão a estimular a economia. Mariana, perguntava-te que medidas concretas é que nós podemos fazer neste momento.
Uma delas é investimento público, sem dúvida. Não só no TGV. Há mais projetos que se podem investir. A recuperação da rede ferroviária, no geral, em Portugal, para facilitar a mobilização, o transporte de mercadorias e de pessoas, investimento na reabilitação urbana, na recuperação dos centros das cidades. Há muito investimento que pode ser feito neste momento. Mariana, como é que nós podemos ter investimento público quando temos a nossa dívida nos 90% do PIB? Não está nos 90%, por exemplo, não está nos 90% do PIB Está no 90% do PIB. Nós vamos chegar aos 90% do PIB. Mas porquê? Até agora, a dívida pública aumentou 14,2 mil milhões de euros. É suposto só aumentar até aos 17,4 mil milhões até ao final do ano. Temos a nossa dívida pública nos 90% do PIB. Como é que pode haver Temos nós e tem a maior parte dos países da União Europeia. É preciso ver porquê, quais foram as condições. Mais ou menos. Espanha, se nós formos olhar para a Espanha, que está aqui ao lado, também, tem um desemprego muito superior, mas a verdade é que a Espanha não tem dívida pública. E não vamos neste resolver ponto. o problema da dívida pública. O problema da dívida pública é crescimento. Portugal não tem crescido. Este é o problema de fundo da dívida pública, é o problema de fundo do déficit. É uma falta de crescimento de Portugal. Isto são razões estruturais. Claro que é. Maria, deixa-me só entrar agora. É verdade que o problema de fundo é o crescimento da economia. Eu acho que isso aí não oferece contestação de parte de ninguém. Agora, a questão é perceber que, em primeiro lugar, o consumo privado nos últimos anos não desceu, ao contrário do que a Mariana disse. O investimento privado é que desceu bastante. O crescimento do PIB no primeiro trimestre foi por causa do consumo privado. O consumo privado foi até forte demais nos últimos anos e agora estamos a pagar o preço por isso. É preciso ver que a economia portuguesa está diante de um dilema terrível. A última coisa que precisa neste momento é mais despesa. E não é só, porque, como a Filipa disse, aí eu concordo com a Mariana, que isso é uma visão demasiado unilateral, devido ao montante da dívida pública. A questão é que a economia como um todo, setor privado e setor público, estão profundamente endividados e esse é o horizonte mais próximo que nós temos como portugueses e como comunidade política a confrontar. E aí não há alternativa senão cortar despesa. Reparem, as projeções que estão a ser feitas para a trajetória da economia portuguesa para os próximos anos, há uma coisa que continuam a dizer que é inacreditável. É que o nosso endividamento no exterior, privado e público, vai continuar a crescer como se as fontes de financiamento fossem infinitas. Miguel, eu perguntava... E o país tem que confrontar isso. Estamos neste momento a pagar 6%. Tem-se a falar for mais despesa. A Mariana dá a entender que a estagnação que Portugal enfrenta nos últimos 10 anos, a estagnação dos últimos 10 anos, se deve, quem ouve a Mariana pensa que o Estado tem diminuído a sua despesa ao longo destes anos. Tem sido exatamente o contrário. A despesa do Estado não tem parado de deixa-me crescer. perguntar, tem-se vindo a falar também, e fala-se, certa medida também, do FMI, de uma intervenção possível do FMI. À frente do FMI está uma pessoa conhecida, o francês, socialista, Strauss-Kahn, e essa pessoa que poderá até, curiosamente, ter um papel interessante nos próximos anos. Não só pela presença no FMI, mas também, possivelmente, por ser um candidato forte contra Sarkozy em 2012. Eu aqui faço o ponto para um outro tema que nós temos, que é a questão dos ciganos em França. E talvez não só a questão dos ciganos, mas outras questões que estão a degradar a presidência de Nicolas Sarkozy. Aliás, há a capa da The Economist deste mês, é muito interessante, que fala do Incredible Shrinking President. Isto é obviamente uma piada, porque Carla Bruni, a sua mulher, é mais alta que ele e, obviamente, Sarkozy tem que usar sempre uns saltos altos, quase como uma mulher, para ficar à altura da Carla Bruni. Mas só para fazer a pergunta, no interior da revista vêm vários artigos que falam sobre a contestação e até alguma fricção social que existe em França, a questão do aumento da idade de reforma e outros dados não tão positivos a nível económico. A questão dos ciganos é uma questão importante em todo este panorama vivido em França. Bom, tornou-se decisiva, não é? Nesta última semana, esta questão tornou-se decisiva. Uma questão de sobrevivência política de Sarkozy dentro da França e fora da França. Sarkozy sempre teve a aspiração de trazer a grande França para o palco mundial e está também em jogo a sobrevivência dele como estadista internacional. Deixa-me só fazer uma referência, um parênteses muito rápido acerca do Dominique Strauss-Kahn, que é o presidente do FMI e possível candidato às presidenciais. E fazer uma observação acerca da performance económica da França. Antes de entrarmos no assunto dos ciganos, que é um assunto bicudo. Uma coisa que tem sido pouco divulgada é que de todos os países da União Europeia, pelo menos da União Europeia há 15, excluindo as economias de leste, provavelmente a economia que melhor resistiu a esta crise foi a francesa. É preciso dizer isto, não é? Não estou a dizer que o mérito é de Sarkozy, em parte será, em parte não será.
e é por um conjunto de circunstâncias que nós não temos tempo aqui de abordar, mas a França é a economia que melhor atravessou esta crise. Não sabemos o que vai acontecer amanhã, é verdade, mas até agora tem sido. Mas a questão dos ciganos, Miguel. Deixa-me só dizer isto. Deixa-me só dizer isto. Sim. Há suspeitas neste momento sérias de que os relatórios do FMI acerca da França estão a ser diluídos para que a reputação de Sarkozy como líder económico nesta crise saia diminuída ao lado do Dominique Strauss-Kahn quando ele foi Presidente da França. Por isso também é preciso ter atenção. Sim, é uma discussão interessante. Teoria da conspiração. Bem, sobre a questão dos ciganos, que é uma questão realmente muito Mas queria que fosses breve, porque hoje temos menos tempo por causa Está bem, do mas é que nesta questão é muito difícil ser breve. Nós temos aqui, grosso modo, dois aspectos da questão. Uma que nos é dada, que foi para em cima da mesa pelo discurso da Comissária de Luxemburgo, comparou estas políticas a fazer lembrar da Segunda Guerra Mundial, etc. E saiu para a imprensa no início do mês uma circular, uma fuga de informação, uma circular do governo francês, onde a terminologia que era utilizada para descrever a operação de desmantelamento dos campos, onde estão estas populações, dava a ideia de facto que há ali uma discriminação coletiva, não é? E isso, do ponto de vista moral e do ponto de vista político, é inadmissível. É por isso que Sarkozy, neste momento, está à defesa. Agora, e é por isso que tem havido as acusações de racismo. Última frase. Deixa-me dizer isto. Última frase. É preciso ver que o outro aspecto do problema pertence à ordem da legalidade. As pessoas que estão a ser deportadas da França neste momento, por mais cruel que aquilo possa parecer, são pessoas que estavam numa situação ilegal. Um Estado de Direito é um Estado que se funda no respeito pelos direitos humanos, mas também é um Estado que faz respeitar a ordem da legalidade. E era importante discutir isso. Eu tenho 30 segundos, e peço desculpa aos meus convidados, mas hoje temos que abreviar por causa desse grande derby. Tomás, eu queria uma frase para rebater a questão do Tomás. Vou rebater a questão do Miguel. O Miguel não se exprimiu claramente sobre a questão de fundo. A questão é, no início, em situações de profunda crises financeiras e económicas, e já o início, aquele período anterior à Segunda Guerra Mundial, há milhares de exemplos sobre isso, não só na Alemanha, em alguns países. A questão é que a direita mais conservadora explora os medos. E os medos das populações e, normalmente, contra as minorias. Esta é a questão de fundo. Mas os ciganos franceses não estão a ser... É a questão de fundo, é que há um processo civilizacional e antidemocrático com a perseguição sempre das minorias. E a Europa sempre progrediu quando respeita a diversidade. E esta é a questão de fundo. Aliás, isto já vem de uma parábola da cultura judaico-cristã, que o camponês matou o nómade, o sedentário matou o nómade. O Caim foi matar o Abel. Muito obrigado. Não, mas isso é uma caricatura do que está a acontecer. Não, nós temos que concluir. Muito obrigado. Eu peço desculpa, é verdade. Ocasião especial, vocês já sabem como é. O Sporting ganha. Fica esse desejo. Eu não sei se é o desejo de toda a gente. Eu agradeço aos meus convidados, também à Mariana. Foi assim mais um Combate de Blogs. Eu passo ao Bernardo. Bernardo, novidades sobre o Benfica Sporting.